Boa noite. O Governo da República diz que a dívida das câmaras portuguesas ronda os 12 mil milhões de euros, o dobro da dívida que foi apurada na Madeira. A avaliar pelos dados que vão sendo tornados públicos, cerca de 40 câmaras municipais estão em falência técnica. Na Madeira, algumas autarquias também apresentam dificuldades financeiras. Este é o mote para a conversa com Manuel Baeta, Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira. Muito boa noite, Sr. Presidente. Qual é o montante da dívida das câmaras municipais madeirenses? Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui e, naturalmente, responder todas as perguntas que me colocar. Em relação à dívida, essa dívida que me está a colocar, na Madeira, como é normal, também temos dívida, mas também há obra feita, tanto a nível dos municípios como do Governo. E pode ser que, a nível da dívida de curto prazo, estamos à volta de 150 milhões de euros. E a médio e longo prazo, 130 milhões. O que faz 288 milhões nos municípios todos da região autónoma da Madeira. Portanto, é uma dívida que não é assim tão grande como se possa pensar, atendendo àquilo que foi feito na região. Porque, como eu disse, há obra feita. É aquela diferença que existe entre os 5,8 mil milhões de euros e os 6,2 mil milhões de euros que o Governo recusa pagar? Não, mas não tem nada a ver com esse assunto, porque estes 5% que nós recebemos do Estado está na lei e, portanto, a nós não interessa quem deve pagar. O que interessa é que nós temos o direito de receber e estamos a receber. Agora, eu entendo que não foi realmente... não foi feito da melhor maneira pelo Governo retirar também ao Governo Regional os tais 5%, porque... Segundo sai, portanto, os impostos que fazem na região são receita própria do Governo Regional e, portanto, acho que é injusto ser retirado. Acha que a dívida das câmaras municipais não devia ser incluída no rol da dívida da Madeira, é isso? Não, acho que não, porque as câmaras são autónomas, têm a sua despesa própria, o seu orçamento próprio e, portanto, tem que ser feito um estudo à parte. Portanto, temos que separar o Governo das câmaras. Esta é a nossa ideia. Sr. Presidente, quais são as câmaras que estão com mais dificuldades financeiras? Todas as câmaras têm dificuldades financeiras, todas elas umas más, outras menos. As dificuldades também advêm do trabalho que foi feito em cada município. Eu sei que, por exemplo, neste momento existem câmaras na região, por acaso, no caso da Câmara da Galheta, em que, devido, por exemplo, ao 20 de fevereiro, aumentou substancialmente a sua dívida. São obras que foram feitas e até agora não receberam nada daquilo que gastaram. E, portanto, dificulta a gestão e aumenta a dívida. Por outro lado, também sabemos que as câmaras têm um investimento grande nos municípios. Algum desse investimento, portanto, há verbas que estão a chegar à Câmara que não chegaram ainda e, portanto, isso atrasa, digamos, a chegada, ou atrasar a chegada, dificulta a gestão das câmaras. Que câmaras é que tiveram que se endividar para fazer obras para o 20 de fevereiro? Algumas das câmaras que têm mais dificuldades, nomeadamente uma lembrada da Câmara de Santa Cruz, por exemplo, se calhar Ribeira Brava também, mas tenho mais conhecimento a nível de Santa Cruz, que fez um grande investimento no 20 de fevereiro e até o momento não foi ressarcida dessa importância. E por isso também dificultou mais. Portanto, temos de ver isto também neste prisma. Aliás, fala-se que Santa Cruz, mas Chico e Funchal são as câmaras com as maiores dívidas. Naturalmente são as câmaras onde também que têm mais população residente. Alguma delas está em falência técnica? Eu não sei se está em falência técnica, como eu disse no início. Eu não sei, portanto, a realidade em relação a cada câmara. Sei da minha, naturalmente. Eu sei a dívida no total, mas em relação a cada câmara, acho que não serei eu, digamos, a falar por outra câmara qualquer. Por isso, eu não sei exatamente se há falência técnica a nível dessas duas câmaras que mencionou. Não tenho certeza. E a nível da Calheta, está tudo bem financeiramente? Qual é a dívida da Calheta? Não está muito bem, mas estamos à volta de uma dezena de milhões de euros. Portanto, não está nada. Estamos a falar a curto prazo e a médio e longo prazo, no total. Mas, como sabem, uma dívida consolidada tem a ver com os empréstimos. E, por isso também aumenta a dívida das câmaras. Porque as pessoas não sabem, mas há obras que nós fazemos e que ninguém vê. E porquê que ninguém vê? Por exemplo, na Calheta fez uma obra que tem a ver com o saneamento básico, que são milhões que gastamos. Ninguém vê a obra porque está debaixo da terra, enfim, todas as delegações. E portanto, foi através também de um programa europeu, mas também tendo de ir à banca. E por isso é uma dívida consolidada que nós temos ali, estamos a pagar, mas que era necessário para o Conselho. Por isso também faz parte da dívida. A dívida não criamos
para comprar isto ou aquilo que não fazia falta. Não. Criámos dívida para fazer obras grandes, obras importantes para o Conselho, para permitir que as pessoas tivessem uma maior e melhor qualidade de vida nos seus concelhos. E é por isso que todos os concelhos da região acho que têm boas condições de habitabilidade para toda a gente. O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, diz que a dívida de todas as autarquias do país ronda os 12 mil milhões de euros. Este foi um valor já contestado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Sr. Presidente, como é que olha para este grande bolo? Portanto, 12 mil milhões de euros é o dobro da dívida que foi feita na Madeira. Isso pode parecer muito, mas somos 308 municípios no total. E, portanto, sim, o que dá uma média de 400 milhões a cada Câmara. Exatamente, pronto, na média. Exatamente. Na Madeira não chega a tanto, aliás, muito menos. Mas pronto, não sei se realmente são os números corretos, se calhar são, mas não tem nada a ver com a dívida do Governo. O Governo, as câmaras, são incomparavelmente melhores gestoras do que o Governo da República. Aí não há qualquer dúvida. A grande dívida que portanto, Portugal tem a ver com o Governo da República e com as gestões que foram feitas ao longo dos anos. E a experiência que eu tenho autárquica e também falando com os meus colegas, a conclusão que se chega é que as câmaras têm sempre gerido melhor os seus municípios, o seu território, do que os governos da República. Aliás, eu estava aqui a referir que a média dos 12 mil milhões era de 400 milhões, não, é de 3.600 milhões por cada Câmara. Se assim fosse 3 milhões e 600 mil euros por cada Câmara, se assim fosse a média por todo o país, pelas 38 câmaras municipais. No continente, mas aqui na Madeira é totalmente muito mais baixo, não há qualquer relação em relação a isso. Não há nenhuma... Não. O Funchal, por exemplo, tem mais do que 3 milhões de dívidas. Sim. O Funchal também, pronto, Funchal é... Enfim, é o Funchal, é metade da Madeira em termos de se calhar população, Santa Cruz, Chico e Câmara de Lobos também. Não sei exatamente a realidade de cada uma, não posso dizer. Mas sabe, isto às vezes de fazer leis para os outros cumprirem é mais fácil, porque eu estou-me a lembrar, como falou no Ministro Miguel Relvas, e eu acho curioso que ele, esta lei número 8 de 2012, que ele, enfim, foi um grande apologista dessa lei e que fala com ela com alguma insistência e se calhar com alguma vaidade, entre aspas, que tem que ser cumprida, etc. Eu acho que isto é uma lei que é quase impossível de cumprir. E para isto estou-me a lembrar de um caso muito, muito concreto. Estou-me a lembrar, por exemplo, que o atual Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, quando foi Ministro da Administração Interna, na altura também fez aprovar em Portugal uma lei que mais tarde, e ele que não esperava ter a Câmara Municipal de Lisboa, mais tarde Presidente da Câmara de Lisboa, que há neste momento, quando chegou à Câmara, não conseguiu cumprir com essa própria lei que ele ajudou, portanto, que concordou. Portanto, aprovado na Assembleia da República, com a concordância dele, logicamente, mas quando chegou à Câmara não conseguiu. Refiro-me ao saneamento financeiro que ele queria fazer a Câmara de Lisboa e que não conseguiu porque não pôde cumprir a lei que ele próprio tinha feito, que era para os outros cumprirem, não era para ele, naturalmente. Eu, por exemplo, esse até posso dizer, e é a verdade, que o município da Calheta foi o primeiro no país a fazer o seu saneamento financeiro aprovado no país, foi o primeiro. Conseguimos cumprir, mas o então ministro António Costa não conseguiu cumprir com essa lei. É por isso que eu às vezes também lembro-me deste ministro Miguel Relvas, que se calhar, se ele chegar à Câmara qualquer dia, não consegue cumprir com aquela lei que ele próprio está a criar agora, que é esta lei 8 de 2012. Acha que o Governo da República está a ser muito exigente com os municípios? Estou a falar completamente na lei da Assunção, a lei da Assunção dos Compromissos e da ação dos compromissos e do pagamento de despesas. Portanto, a dívida está feita, Sr. Presidente. Agora é preciso pagar. Como é que vamos pagar a dívida? Pagar. Pronto, o que nós achamos que deve ser feito é um plano, juntamente com as câmaras, um plano de ajustamento financeiro, como se fez, por exemplo, com o Governo Regional. Eu acho que tem que ser feito dessa maneira, porque é impensável que as câmaras possam pagar as suas dívidas antigas conforme é proposto nesta lei. Não há qualquer... é impensável. E por isso nós achamos que tem que haver aqui um diálogo grande e permanente com todos os municípios para chegarmos a conclusões, porque também nós queremos todos pagar a dívida, naturalmente. O que a lei propõe é uma transformação da dívida de 90 dias num compromisso de médio e longo prazo. Mas isso para as câmaras madeirenses, esse médio prazo é um ano. Impensável. É um ano praticamente que eles querem. Portanto, 25% do nosso orçamento será para isso no período de um ano. Portanto, o que nós proponhamos é que, neste plano de ajustamento, fosse feito portanto, um prazo mais alargado, 12 anos, por exemplo, no mínimo,
para nós podermos realmente ter alguma saúde financeira nos nossos municípios. Nós precisamos também de fazer alguma coisa, os municípios não podem parar, nós não podemos parar. Por isso, isto tem que ser com muito diálogo e muita consideração, porque o Governo, há sempre uma tendência do Governo de colocar as autarquias ao lado, como se chama do parente pobre de Portugal. Mas esquecem-se que as câmaras têm um trabalho diário e permanente que mais ninguém tem. Os senhores ministros e todos os nossos governantes estão nos aposentos, enfim, estão muito bem instalados muitas vezes, mas nós estamos no terreno todos os dias. É o Presidente da Câmara, são os senhores vereadores, são os presidentes da freguesia, portanto o poder local tem um peso enorme no seu dia-a-dia, no seu conselho. E todas as câmaras madeirenses? Todos os dias nós temos problemas para resolver. É por isso que nós temos de ter condições económicas e financeiras para poder dar cobertura e ter pedido resposta para as reivindicações do dia-a-dia das nossas populações. E todas as câmaras madeirenses pretendem aderir a este plano de ajustamento financeiro? Logicamente, todas as câmaras querem, até porque é justo e tem de ser. Se não for feito isto, é impensável assumirmos os compromissos que eles querem que nós assumamos. Isto quer dizer que se não for feito um plano de ajustamento financeiro, as economias locais podem estar ameaçadas? Não, nós podemos ir pagando, vai demorar mais algum tempo, mas pronto, é mais difícil, naturalmente. Mas eu acho que é de justiça que realmente seja feito isso com os municípios, como foi feito com o Governo Regional. Manuel Baeta, o senhor viu agora, neste momento, a revisão da Lei das Finanças Locais ser adiada, portanto, a revisão não deve acontecer este ano. O Governo prometeu apresentar uma proposta também para as finanças regionais até ao final do ano. Como entende este adiamento? Foi benéfico para as autarquias ou não? Eu penso que não foi mal para as autarquias, porque não sabemos o que é que vem a seguir. Portanto, já sabemos a lei que temos. A última foi aprovada em 2007. Sabemos qual é que nós temos. A próxima, ainda não sabemos os conteúdos. Por isso, é melhor a que está neste momento. Pelo menos não sabendo o que é que vem a seguir. Porque, como as coisas estão, nós prevemos que cada lei que vem a seguir é pior do que a anterior. É por isso que nós estamos expectantes em relação a isso. Mas não sabemos. O que é que gostaria de ver mudado para bem das autarquias portuguesas? Há tanta coisa para mudar, quer dizer, não é bem a esse nível, mas, por exemplo, para mudar nas autarquias digamos, na gestão dos municípios, se assim se pode chamar, a questão do dia-a-dia, a questão da burocracia. Eu acho que a burocracia tem que ser combatida de maneira rápida e eficaz. Que tipo de burocracia? A nível das obras, por exemplo. Não se pode continuar a fazer discursos bonitos por exemplo, para a juventude fazer as suas casas, as suas habitações, e quando vai à Câmara, o jovem apresentar o seu projeto de arquitetura, ele dito que tem que apresentar mais de 10 projetos, ou mais de 12 projetos de especialidade. Projetos esses que não são precisos, alguns deles, não são precisos rigorosamente para nada. São precisos na gaveta, nem sequer há técnicos para analisar esses tais projetos, e, portanto, passa-se isto por todo o país, não é só aqui. Por isso que é de uma instituição enorme para ter a sua habitação, uma habitação qualquer pequenina, uma unifamiliar, que se tem que apresentar tantos projetos. E depois, ouve-se às vezes os nossos governantes falarem, porque é preciso investir, e os nossos imigrantes poderão investir aqui. Eu, ainda há pouco tempo, tive contactos com imigrantes, com um grande poder económico e com amor à sua terra, e querem investir aqui na sua terra, e têm essa vontade, mas quando lhes é dito o que é necessário e o tempo que gasta, todos eles param e dizem, eu não vou para lá investir. Porque ninguém investe nesta terra sabendo que tudo demora muito tempo. Todos os projetos demoram muito tempo. Se quiser fazer uma obra que até é importante para um concelho, seja um hotel, ou uma obra, enfim, que até vem dar algum movimento em termos económicos financeiros para o concelho e que traz algum retorno financeiro para o concelho, são anos que demora. Fala-se sempre em anos, nunca se fala em meses neste país. E o senhor, como Presidente, isoladamente não consegue fazer nada, não consegue combater a lei? Claro que não, claro que é impossível. Isto já está no íntimo dos portugueses, faz parte da mentalidade dos portugueses, que é, tudo demora muito tempo. E é assim, nós mandamos, eu estou a falar neste nível nacional, não me estou a referir à região, é tudo nacional. É assim, nós mandamos um projeto qualquer para aparecer, tudo bem, 30 dias, por exemplo, para responder. E a resposta vem sempre, quase sempre no 30º dia. Nunca vem na primeira semana, por exemplo, está a perceber? Portanto, mas isto já está no íntimo dos portugueses. Tudo demora muito. E, portanto, o investimento em Portugal cada vez é menor. Porque as pessoas não estão para investir num país onde demora muito tempo, ainda por cima com
com as suas poupanças que vão investir ali. Falamos agora da reforma administrativa do poder local. O Governo Central quer reduzir o número de freguesias. Esta é a face mais visível, digamos assim, desta reforma. Sabe-se na Madeira, há a previsão de da extinção de alguma freguesia? Olha, o que eu sei é que na Madeira, portanto, o Estatuto Político e Administrativo da região, que foi aprovado na Assembleia da República por unanimidade, há uns anos atrás, diz que na região, portanto, quem tem o poder de acabar com freguesias, ou novas freguesias, instituir novas freguesias, é a Assembleia Legislativa Regional. E, portanto, o poder é deles. Segundo consta, há outra leitura neste momento, a nível nacional, e que toda a gente tem que fazer, portanto, dar cobertura a esta nova filosofia. O que eu penso é que o que foi feito neste momento, a proposta que foi feita, tem a ver mais com o continente do que com as regiões, porque não teve em conta as especificidades próprias da região. Mas a nossa geografia e o nosso todo. Portanto, nós achamos que esta lei, como está feita, e os itens como foram elaborados, não estão conforme e não estamos de acordo com isso em princípio, neste momento. Mas às câmaras municipais da Madeira já chegou algum pedido nesse sentido, de extinção de freguesias? Não, oficialmente não, mas está a chegar, certamente qualquer está a chegar. Mas em princípio não concordamos com esta lei feita desta maneira. Acho que tem que ser alterado substancialmente e feita a nossa realidade, a realidade local, para podermos realmente ir para a frente com isto. E se o Governo da República porque também essa ideia é só para ter menos despesas, não é por aí que nós vamos ter muito menos despesas. As despesas são muito mínimas em relação às freguesias, portanto isso é tudo... acho que é conversa fiada. E se o Governo da República decidir ir para a frente com o projeto de extinção de freguesias, acha que a população devia ser ouvida em referendo? Eu penso que sim, acho que o povo é soberano nestas questões, porque as freguesias dizem muito às pessoas onde nasceram, onde vivem, é uma realidade própria, portanto tinham que ser ouvidas, é por isso que existem referendos. Em Portugal, não é muito usual, mas acho que devia ser feito um referendo nessa medida, porque se diz muito às pessoas, no seu dia-a-dia, no seu habitat principal. Sr. Presidente, o senhor já é autarca... Mas ainda, se me permite, ainda nessa reforma... Ainda nessa reforma. O senhor é autarca há 20 anos. O que é que gostaria de ver mudado, digamos, com esta reforma administrativa do poder local? Olha, desde que eu entrei na Câmara, quase há 20 anos, eu sempre quis ver uma coisa que nunca mudou. Até por força do partido ao qual eu pertenço. Também não era muito apologista deste que eu vou dizer. É a questão dos executivos monocoloros nas câmaras, que terão de ser. Não faz sentido que nós sejamos candidatos aos nossos municípios, ganhemos as eleições e depois temos de ter um executivo com a oposição ali presente. Não faz sentido nenhum. E porquê que não faz sentido? Se fizesse sentido, ou se fosse assim tão democrático como esse, então, no Governo da República, tínhamos o Primeiro-Ministro que também, face aos resultados eleitorais, ia ter na sua mesa, ao lado das suas reuniões, também elementos da oposição. Nas regiões, Madeira e Açores, a mesma coisa. Tínhamos o Presidente do Governo, ganhou as eleições, e também ao lado íamos ter dos outros partidos. Portanto, eu acho que não faz sentido este tratamento diferente para os municípios. Porque, eu vou dar um exemplo muito concreto. Santa Cruz, por exemplo. Em Santa Cruz, o atual Presidente da Câmara de Santa Cruz ganhou as eleições com mais de 2.000 votos de diferença. E neste momento, a oposição é superior ao partido ao qual ele pertence. Portanto, são 3, ele e mais 2 vereadores, e a soma dos outros são 4. Portanto, não faz sentido. Ele ganha umas eleições com mais de 2.000 votos de diferença. E é um presidente que, como é que se diz na gíria? Está condicionado. Pouco, que está condicionado. Eu acho que isto não é democracia. É democracia. Quem ganha governa e quem ganha faz a sua equipa. É por isso que... Na sua opinião, não devia haver vereadores da oposição? Não. Pode haver vereadores da oposição. Então haver também governantes na República e nas regiões da oposição. Portanto, só havia a Assembleia Municipal e de resto... O que tem que ser feito, onde se faz nos países evoluídos, aqui mesmo ao lado, é as Assembleias Municipais terem mais poderes. E, portanto, aí acaba-se um bocadinho com isso. Portanto, porque eu não conheço um executivo, o próprio palavra executivo, para executar e para andar, eu não conheço nenhum clube, nenhuma associação, nada, em lado nenhum, que tenha oposição no seu executivo. Olha, para um clube de futebol qualquer, há várias listas que concorrem, ganham uma. Essa é que o executivo daquele clube, é que vai dirigir o clube, não é? A República é a mesma coisa, a região é a mesma, porque é que nas câmaras é diferente? Já se sentiu muitas vezes condicionado por causa da oposição. Não, mas atenção, eu estou a falar nisto porque eu nunca senti isso na pele, aliás, nunca foi problema meu. Porque eu até digo, no meu município, o elenco da Câmara Municipal, o Executivo, são 6, 1.
Só tem um elemento de oposição, porque é uma pessoa que participa nas reuniões sem pensar em partidos. Também pensa como nós no Conselho. E, portanto, nunca há sequer qualquer problema. Tenho isto, acho que devo dizer isto porque é de justiça. E, portanto, estou a falar mais por outros colegas de outros municípios. Porque é uma injustiça esta lei das autarquias. E acho que isso deve ser mudado. Sr. Presidente, falamos agora das cartas de risco. Alguns concelhos da Madeira estão a fazer cartas de risco. Casos do Porto Muniz, São Vicente, Santana e Ribeira Brava já anunciaram esta intenção de elaborar planos municipais de proteção civil e cartas de risco. Esta é uma ideia para estender a todos os concelhos? Não, isso foi uma ideia portanto, da Associação de Municípios. Foi através da AMRAM, abrimos um concurso internacional com os parceiros também dos Açores e das Canárias. E portanto, os municípios que quisessem inscreviam-se. Só se inscreveram, portanto, do Norte, Porto Muniz, Santana, São Vicente e a Ribeira Brava. Os outros municípios não, porque já estão a fazer os seus planos de emergência. No caso da Querida, nós também já temos o nosso plano e, portanto, por isso não aderiram a este programa. Portanto, são estes 4 municípios, como eu enunciei, é que aderiram. Estas cartas de risco estarão concluídas quando? Está em execução neste momento. O projeto já está em execução. Portanto, foi um projeto que andou rápido e, como ele disse, tem os parceiros Açores e Canárias. E, portanto, isto foi importante agora, até porque depois do 20 de fevereiro, naturalmente, tudo mudou e nós temos de estar preparados, se por acaso, sei lá, que não aconteça, naturalmente, mas se um dia acontecer algum problema desses, já estamos preparados para uma intervenção mais rápida e mais urgente, de uma maneira mais eficaz, que não aconteceu no passado. Neste momento estamos preparados para uma calamidade? Não estou a dizer que estamos totalmente preparados, mas estamos um pouco mais preparados. E este projeto foi muito importante e é muito importante e, como estava a dizer, já está a ser executado neste momento nestes tais municípios que referenciei. Sr. Presidente, que balanço é que faz o trabalho autárquico? Já se sabe que este é o seu último mandato, em relação 20 anos depois, em relação à Calheta. Sabe, é assim muito difícil nós falarmos do nosso trabalho, daquilo que fazemos. Eu às vezes quando penso nisso, quando me faz essa pergunta, eu penso assim, estou o meu 5º mandato e, ao contrário do que acontece em muitos lados, a votação subiu sempre até este 5º mandato. Eu tive a maior votação dos mandatos todos neste 5º mandato. Porque, como se sabe, portanto, a gente muitos anos no mesmo lugar, no poder, às vezes desgasta, um bocadinho desgasta a imagem. E, portanto, como eu vejo que subiu sempre a parada em termos eleitorais, achei que o trabalho estava a ser benéfico, estava a ser bem feito para o Conselho. Nós tivemos, a nossa base de trabalho teve a ver com a parte social. Nós investimos totalmente, basicamente, na parte social. Tivemos muita atenção, e temos neste momento atenção, aos mais pequeninos, aos jovens, aos idosos. Para todos eles temos programas diferentes sociais no Conselho. E por isso eu acho que este foi o nosso grande segredo e a nossa grande vitória. Qual foi o seu pior momento enquanto Presidente da Câmara da Calheta? Às vezes há momentos agradáveis, quando a gente não pode resolver uma coisa de imediato que a gente quer resolver. Quando temos situações... eu, no princípio, quando cheguei à Câmara, no início, sofri um bocadinho com aquilo, porque vi que ainda havia muitas pessoas que não tinham condições, a nível de fazer habitações, sei lá, que nas suas cozinhas havia o chão ainda era de terra e, enfim, os quartos não tinham condições, pessoas não tinham água em casa, água potável. Neste momento nós temos um concelho moderno, com boas condições de habitabilidade, toda a gente tem água no concelho, temos água tratada em todo o concelho, eletricidade todo o concelho. Acho que temos todas as condições para oferecer a todas as pessoas que queiram ir para lá viver o quadro de concelho, já agora. Se pudesse continuar a ser candidato a Presidente da Câmara, continuava? Bom, isso é uma pergunta que, não sei, acho que não se deve pôr já, porque já não posso. Mas eu penso que ia pensar muito bem. Não sei se eu disser agora que não, iam dizer, como ele está a dizer que não, mas eu ia pensar muito bem, porque realmente ser autarca neste momento é cada vez mais difícil, porque as leis que estão a sair no dia-a-dia são absolutamente penalizadoras para os autarcas. Tudo o que nós fazemos praticamente é crime. Qualquer coisa, qualquer decisão que nós tomemos na Câmara, a nível de tudo, do dia-a-dia, da gestão corrente, das obras, de concursos, tudo isso há sempre uma componente criminosa, quase. E, portanto, é preciso muito cuidado, nós temos de estar bem assessorados a nível jurídico, especialmente, para termos as coisas tudo ao pormenor, tudo bem feito. Porque, sabe, as câmaras, em Portugal, são instituições mais fiscalizadas. Nós, como sabe, nós mensalmente mandamos todos os nossos dados para a DGAL, para a DGOP, portanto, a Direção-Geral do Orçamento, e para o Tribunal de Contas. Portanto, temos informação sempre. Depois somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas,
por todas as entidades. Somos aqueles mais fiscalizados no dia-a-dia. Eu não sou contra a fiscalização, acho que deve fazer. Muito bem. Mas somos os mais do que o Governo. Por isso nós estamos à vontade nesta matéria e acho que os nossos autarcas, com sentido de responsabilidade, tentam fazer o melhor que sabem e que podem para cumprir com a lei e também para dar boas condições, como eu sabe quando ninguém repite, a todos os seus municípios, que é o mais importante. O senhor, além de Presidente da Câmara da Calheta, é Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, é nessa qualidade que está aqui também. Neste contexto de crise, as quotas dos municípios para a AMRAM podem aumentar ou não? Não, em princípio não. Nós somos daqueles que, em tempo de dificuldades, não se deve aumentar nada. Não se deve. Às vezes, tem de ser, mas não se deve. Em relação ao AMRAM, eu tenho a dizer que nós temos o jugo instantâneo ainda, também. O nosso orçamento da AMRAM, à volta de 2 milhões de euros para 2012, é mais ou menos dentro dos anteriores. Vamos continuar com o nosso jogo. É o suporte da AMRAM. Nós vendemos de jogo por ano à volta de 1 milhão e 400 mil euros. Portanto, não é tudo lucro, mas é a venda do jogo. E depois temos também as cotas dos municípios, que nos ajudam a fazer a gestão normal que nós fazemos. E por isso nós temos uma AMRAM mais ou menos saudável em termos económicos. A dívida está tudo bem encaminhado. Temos uma dívida mínima à volta de 500 a 600 mil euros, portanto, acho que não é uma dívida muito grande, mas uma dívida que está perfeitamente consolidada, portanto, é uma dívida ao banco, não há dívida a fornecedores nem ninguém, portanto, a dívida é só o banco e por isso não é problemático. Nós estamos a pagar à vontade, está tudo bem nesse aspecto. O senhor disse que estamos saudáveis a nível da AMRAM. O senhor disse que o jogo, o raspa, era uma grande fonte de receita para a Associação de Municípios da Madeira. Como é que estão as negociações com a Santa Casa de Misericórdia? Houve diálogo com a Santa Casa no passado, com os meus colegas anteriores, e, portanto, o diálogo foi um diálogo normal, institucional. Eu sei, nós estamos autorizados, como sabe, nós estamos autorizados pelo Governo Regional para termos esse jogo na região. Portanto, nós estamos legados a esse nível. Portanto, a Santa Casa de Misericórdia nunca mais houve nada. O processo está encerrado? Sim, eu penso que o processo, pelo menos que eu saiba, como sabe, sou Presidente da AMRAM há 4 meses, sensivelmente, mas não há qualquer problema nesse aspecto. Nós temos autorização do Governo Regional para estar portanto, a vender o raspa na região. Falamos agora de política regional. Acha que o Dr. Alberto Jardim pode sair a meio do mandato? Isso é uma pergunta complicada para mim. É assim, eu acho que o Presidente do Governo... Aliás, não é complicado. O Presidente do Governo foi eleito democraticamente e acho que deve cumprir o seu mandato, como ele próprio faz questão de dizer. E eu que sou um apoiante de primeira hora do Dr. Alberto Jardim, naturalmente que gostava de ver e quero vê-lo à frente do Governo até o final do mandato. Não gostava de ver a desistir a meio do mandato. A sucessão deve ser debatida em Congresso ou não? Isso depois será as estruturas do partido que vão falar sobre isso. Como sabe, não estou aqui bem nesse papel. Estou aqui como Presidente da AMRAM e da Câmara Municipal da Calheta. Isso tem a ver com o partido. Mas penso que vai haver uma estratégia normal para que o futuro do partido esteja assegurado e para que o partido continue, enfim, a liderar a região por muitos e longos anos. O senhor é militante do PSD, amanhã vai ao Congresso Nacional do PSD? E por acaso não posso vir amanhã ao Congresso, mas por questões pessoais. É só por isso, não é que não... Até gostava de lá estar e gostava de ir ao Congresso, mas não posso vir este ano. E o que é que espera deste Congresso? É um Congresso que não vai ter nada de novo, o líder é o mesmo, continua uma liderança de continuidade, por isso não há nada de novo e portanto, não há nada a esperar. Acho que o Passos Coelho fazer o seu discurso conforme é habitual, e enfim, um discurso de continuidade e de verdade, e por isso não há nada de especial, penso eu. Sr. Presidente Manuel Baeta, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.